aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje temos aqui 5 temas e já vamos começar falando sobre eleições. Tarcísio vai ser candidato aí por São Paulo. E a gente comentou no vídeo de ontem, vocês também devem ter visto, que Moro teve uma derrota aí no âmbito da justiça e ele não vai poder ser candidato lá por São Paulo. O mesmo questionamento foi feito sobre o Tarcísio. E aí o pessoal tá falando, ó, pode ter aberto um precedente, aí o Tarcísio vai ou não vai cair no tapetão. E além disso, também saiu uma notícia ontem, eu achei bem interessante, que envolve mudanças na campanha de Bolsonaro. O pessoal teria identificado alguns problemas do que está acontecendo, principalmente ligado à comunicação, e aí poderia ter algumas mudanças, dança das cadeiras, trazer algumas pessoas para perto, tem telefone do Carlos Bolsonaro, o que está acontecendo? Vamos falar sobre isso, mas algumas coisas que rolaram dentro das redes sociais, o embate aí Lula-Bolsonaro. Depois disso, quero falar com vocês não apenas de combustíveis, mas também de questões ligadas à economia. Saiu muita coisa no dia de ontem, muito chororô por parte da imprensa, dos governadores, todos jogando contra, até o Lula tá se posicionando contra. Depois disso, temos ali, né, eleições de 2022 e nesse âmbito aí tem muita coisa pra gente falar. Poderia até colocar o nome de dossiê no vídeo de hoje, mas fica aí como um mini dossiê. Vamos falar sobre pesquisas. Ontem a Mônica Bergamo trouxe um furo do dia, que foi o seguinte, o pessoal da XP meio que encerrou o contrato com a IPESP, aquele instituto sensacional, né, que mostrou o Lula, o cara muito mais honesto do que Bolsonaro e diversas coisas que fizeram as pessoas ficarem, assim, incrédulas. E aí gerou vários burburinhos. E ontem eu me deparei com uma thread bem interessante, que faz um pequeno retrospecto sobre quem é, né, o cara por trás do IPESP. A gente vai comentar sobre isso, as ligações que ele possui, inclusive, com o vice da campanha do Lula. E a gente continua depois falando do Lula, na verdade, mais assim, temas ligados à esquerda, o que eles estão aprontando aí no âmbito do legislativo, principalmente. Enfim, muita coisa pra gente comentar de forma aleatória. E no final, não acho que vai dar tempo também, mas tem algumas coisas, sabe, identitárias, costumes, lacração, etc. Mas vamos começar aqui já, né? Bonorinho, Tarcísio, comunicação, caos, o que tá acontecendo? E começando em comunicação, quero trazer, na verdade, uma postagem que Bolsonaro fez ontem nas redes sociais, que foi o seguinte. Lá vem o UOL Política. Colocou, acho que uma notícia que eu acho que é muito imprecisa, para não falar que é mentira, mas Bolsonaro fala mesmo que é mentira, que é o seguinte. No dia da liberdade de imprensa, Bolsonaro sugere fechar mídia brasileira. Será que Bolsonaro realmente mandou fechar a imprensa? Eu acho que não faz muito sentido. Bolsonaro falou o seguinte, mentira, foi justamente o contrário. Defendi que, se fosse para prender e punir alguém por algo tão subjetivo como fake news, o que eu sou contra, e todos sabem, teria que começar pela própria imprensa, que frequentemente publica mentiras e informações distorcidas como essa. E aí ele continua. Impressiona o esforço de parte da mídia para encontrar esse desejo de minha parte que não existe, enquanto ignora declarações abertas do descondenado prometendo controlar a mídia e a internet. E no dia de ontem, o Metrópolis colocou mais um recorte do Lula, onde ele defende, né, a regulamentação da mídia. Vou dar play, vocês vão ouvir. Só que dessa vez quem vai fazer é o povo. É o povo, você sabe, né? O Lula diz que polícia não é gente. Você sabe o que é o povo pro Lula, né? É só a turminha da extrema esquerda. Mas enfim, parece que topam tudo por dinheiro, até perder a própria voz e a própria liberdade. Vejam o que aliados do PT fizeram com a mídia em Cuba e Venezuela. É só pesquisar. Às vezes posso me exceder nas palavras para me defender de algum ataque, mas são palavras, tá? Chumbo trocado. A mais dura das palavras jamais será pior do que projetos para controlar a imprensa. A imprensa pode ter se esquecido, mas foi a primeira vítima, dados os inquéritos, né? Todo mundo lembra o que aconteceu na época. E Bolsonaro termina falando o seguinte, mentira se combate com informação e conscientização. Se cometem algum ilícito no exercício da liberdade de expressão, como no caso dos crimes contra a honra, já existe lei para punir. E a gente vou até dar um exemplo sobre isso, né? Como uma vitória que a direita teve no dia de ontem, mais uma. Qualquer desejo para além disso é um flerte autoritário disfarçado de defesa da democracia. E aí, né, o Lula voltou a comentar. E, gente, o Metrópolis postou esse recorte às 4h43. E eu todos os dias leio a Folha, eu todos os dias leio o Globo, eu todos os dias leio o Estadão, eu todos os dias leio a Veja. Ninguém comentou.
Inclusive até os grandes colunistas do Metrópolis não comentaram. Não sei se é porque já está tão repetitivo que não vale mais a pena demonstrar para a população, ou porque eles estão vendo que é um tema que não traz votos, pelo contrário, né? Desgasta a imagem do Lula, e por isso é melhor a gente comenta aqui de leve, mas vamos esquecer, vamos fingir que o Lula não comentou sobre isso. Vamos ouvir juntos. Vamos ouvir juntos. Cadê? Alguém me ligou. Quem foi? Ixi, 2 ligações, eu não atendi. Enfim, depois eu ligo. Eu acho que é preciso fazer uma regulação da mídia eletrônica nesse país. A última que foi feita eletrônica. Foi em 1962. A gente não tinha 10% dos avanços que a gente tem hoje, sabe, com a internet. Mesmo da televisão, avançou muito a televisão. Nós precisamos, então, ter consciência que nós precisamos regular. Mas quem que vai regular? É o povo, não vai ter eu que vou regular. Nós não queremos uma regulação que interessa ao presidente. A regulação tem que interessar à sociedade brasileira. Ninguém quer censura. O que a gente quer é que os meios de comunicação sejam efetivamente democratizados. Sabe, que as pessoas possam ouvir a oposição, que tenha sempre, sabe... Que possam ouvir a oposição. Mas só existe oposição hoje. Quer dizer, beleza, não, calma. Vamos ser justos. Hoje, você tem alguns grupos, né, bem mais à direita do que uma Globo, que um Estadão, que foi de São Paulo. Você pega, por exemplo, a Gazeta do Povo, a Jovem Pan, Revista Oeste. Bom, eu conheço esses 3. Os outros, a imprensa mesmo já taxa de bolsominion, né? Bolsonarista, então nem conta. Esses aí ainda ficam... Até a Jovem Pan já estão falando isso já. Mas, tirando isso, assim, democratizar... Mas toda a imprensa já defende o Lula, só o que o povo dele realmente assim curte, mas para ele não é o suficiente. Imagine, né, o que o Lula não vai fazer. O outro lado falando, não pode ser um meio de comunicação que fala só um lado. Você não pode permitir que a internet... que essa imprensa digitalizada, sabe, que é uma coisa nova, fantástica, você não pode permitir que ela se transforme numa base de construção de mentiras. Eu não quero ser manipulado, eu não quero me transformar em algoritmo. É isso que nós temos que regular. É isso que nós temos que regular. O dono do Instagram não pode fazer o que ele quer. Ele não pode ter um retransmissor de mentira porque ele quer ganhar dinheiro. Não, senhor. Ele tem que levar em conta a cultura de cada país, tem que respeitar as leis do país e não pode permitir que mentiras, inverdades, grosserias, ofensas façam parte da cultura brasileira. Não pode. Então é isso que tem que ser regulado. Regulado. Bom, você falar que o Lula... Se você não falar que o Lula é inocente, você está mentindo. Eu tenho certeza que o Lula vai falar isso, né? Que ele é inocente. Ai de quem discorde. Tudo bem. Como o Bolsonaro falou, a justiça já está aí para quem se sentir lesado. E aí o Emerson Grigoletti comentou sobre ele ontem. Ontem ele mostrou aí uma vitória da Ludmila Lins Grilo, que venceu aí, né, na segunda instância o Leandro Demore, do Intercept, que havia ofendido. Agora ele conseguiu, né, recuperar as redes sociais do Flávio Gordon. Olha lá, o Colégio Recursal do Juizado Especial Civil da Lagoa, Rio de Janeiro, manteve condenação da rede social do Twitter a devolver a conta do escritor, jornalista e antropólogo Flávio Gordon, bem como a indenizá-lo a título de danos morais sofridos com o constrangimento da censura. Parabéns aí, o Grigoletti, mais uma vitória, e fala, a justiça mantém condenação da rede social. E aí? Então, assim, tem meios. Se você mente, se você ofende alguém, se você atenta contra a honra, é só recorrer à justiça. O que o Lula quer, todo mundo sabe, né? E aí a mesma imprensa que tá lá falando de Bolsonaro, coisas que eu acho que não tem nenhum lastro, na verdade, e que o Lula diz, né, que tem que apresentar o outro lado, realmente a pessoa tem um único lado, é o lado da esquerda. Você vê aqui, essa matéria do Globo, ela não seria digna do Brasil 247? O próprio Lando Russo fala o seguinte, ó, se o militante de redação se referisse, né, a qualquer outra pessoa, imagina o que poderia acontecer. Lembrando que o sujeito é egresso do blog Chapa Petista Brasil 247. Mas realmente o Globo hoje, o Brasil 247, você não vê diferença. É um discurso único. Tá lá, ó.
Nunes Marques e André Mendonça substituem o soldado e o cabo. É o vale tudo, é o vale tudo. Aí a mesma imprensa que o Lula tanto critica, tem que ser democratizada, olha para isso daqui. É falso que Johnny Depp defendeu a reeleição de Bolsonaro no The New York Times. É sério? É sério que precisou fazer uma checagem disso? Não estava óbvio que era um meme? Aí o Carlos Bolsonaro falou o seguinte: as agências de checagem seguem o que de segundo fazem melhor. Analisar memes bestas. O primeiro, sobre o manto da legalidade, cria-se sabe lá por quem, é calar qualquer um que não seja de esquerda, pois continuam espalhando as mentiras diárias sem qualquer tipo de consequência. Aí você vê, também saiu no G1, a mesma notícia. Não há registro de manifestação de Johnny Depp mencionando Bolsonaro no New York Times. Agora, a pergunta que fica é aquela... Assim, a gente já sabe a resposta. Não precisa fazer a pergunta, é só demonstrar. Os fact-checkers, eles não checam coisas como essa. Um vídeo aí sobre o meio ambiente, feito aí pela turma da esquerda, tá rodando o mundo. Você vê 1 minuto e 9, tem um urso polar, gente. Urso polar na Amazônia. Um urso polar. Um vídeo, eles colocam saindo mísseis de Brasília. Da casa de Bolsonaro. Mísseis. Aviões voando, soltando veneno. Na Amazônia, assim, a gente vai destruir. Que a gente odeia, né? Todo dia eu falo pra vocês, Bolsonaro acorda de manhã, ele não pisa no passeio. Ele só anda na grama, que é pra destruir a grama. Ele faz questão de comer alface porque ele não gosta de mato. Ele destrói tudo. É uma maluquice sem igual. Essa é a oposição. Aí você vê, ó. Não sei nem como é que isso aqui também vira notícia, mas só pra gente descontrair um pouco. Eleições 2022. Se eleito, Ciro Gomes promete liberar arquivos sobre OVNIs no Brasil. Aí todo mundo vai descobrir quem são os ETs que estão morando entre nós. Aí tudo bem, né? Mas enfim, vamos falar realmente de eleição. A gente começou aqui a abrir o vídeo. Questão do Tarcísio, sem muito alarde, sem muito desespero. Matéria fresquinha, saiu já na manhã de hoje, às 5 horas da manhã no Estadão. Ministério Público arquivou representação que questionava domicílio de Tarcísio em São Paulo. O Tarcísio ele já havia comentado que o caso dele era bem diferente do Moro, né? Que olha o caso do Moro de forma bem fria. Ah, isso, aquilo, outro. Gente, olha só. Tem algumas regras, que é o tempo, que tinha que ser respeitado, se não me engano, no artigo 55. Até comentando com um amigo meu ontem, mostrando isso daí. Cara, o Moro, ele mudou na última semana. Foram assim pouquíssimos dias. O Moro ele informava que estava morando em São Paulo quando o contrato dele, a data era posterior ao dia que ele estava falando. Ele falou assim, não, eu já estou morando em São Paulo, mas o contrato só começava a vigorar 2 dias depois. E assim, foi uma série de sucessão de erros. Ele constava, né, foi apontado 2 meses antes como vice-presidente do Podemos lá no Paraná. Um cenário completamente diferente. Completamente diferente. Mas a esquerda, vamos ver se a gente consegue levar no tapetão. Mas tá aí, ó. A representação questionando o domicílio político do Tarcísio foi arquivada pelo Ministério Público Eleitoral. Tarcísio nasceu no Rio e até o início da corrida eleitoral morava em Brasília. E ele fala, ó, demonstrei que meu início de trajetória profissional foi em São Paulo, que ao longo da minha atuação na área de infraestrutura contribuí com diversos empreendimentos no estado, demonstrei vínculo familiar, bem como apresentei documentação comprobatória necessária à mudança de domicílio. Não alugou um flat, um hotel, e vai lá para apresentar, né, como moradia, né? Então, pelo amor de Deus. Hoje não, a esquerda chora. E você vê, né? Se o Tarcísio não fosse uma ameaça, se a esquerda tivesse tanta certeza de vitória, não estariam fazendo isso, né? Enfim. Continuando, só para falar do Moro, né? Porque o caso era similar. A razão secreta da saída de Sérgio Moro do Podemos. Moro recebeu informação que a Polícia Federal estaria prestes a deflagrar uma operação para investigar suspeitas de desvio de dinheiro público por integrantes do partido. Já descontente por outros motivos, o ex-juiz e ex-ministro apressou a sua saída para não ter sua imagem afetada pelo que seria um escândalo na legenda. A operação não foi deflagrada até hoje.
o meu único questionamento é o seguinte: como é que o Moro sabia disso? O Moro que acusa Bolsonaro de interferir na PF, de fazer isso, de fazer aquilo outro, é o Moro que ainda tem braços, tentáculos sobre a Polícia Federal? Como é que essa informação chegou ao Moro? É verdade, é mentira essa matéria? O Rodrigo Rangel escrevia na Cruzoé, agora tá no Metrópolis. Então, assim, né? É parce, é brother, brodinho. Estranha essa matéria, né? Será que o Moro vai falar que o Rodrigo Rangel publicou uma fake news? E aí, uma informação também achei muito interessante, envolve o governo, e eu acho que tem alguns pontos que podem ser realmente positivos, outros acho que tem uma certa confusão. Espero que a confusão seja por parte da imprensa e não pelo entorno de Bolsonaro, que é o seguinte: ontem, Caio Junqueira aí, aquele cara que traz os furos para a turma da CNN, né? Cada veículo de comunicação tem ali seus 2, 3 colunistas, conhece várias pessoas em Brasília, etc., para trazer aquelas matérias, notícias de bastidores. E aí ele veio com a informação aí que veremos mudanças na cúpula como posso falar, né? Da coordenação de campanha de Bolsonaro. Aí fala o seguinte, né? Por Caio Junqueira, Bolsonaro e Valdemar se reúnem para debater reorganização da campanha. Discussão ocorre no momento em que as pesquisas apontam que o Lula pode vencer no primeiro turno. Toda aquela ladainha. Tá, mas o que é que tem de importante e interessante? É o seguinte: um dos focos principais é a comunicação. Sempre ela. A avaliação do comando é de que há muito ruído nesta área e que é preciso equacionar o que diz o governo com o que diz a campanha. Por essa razão, o ex-secretário de comunicação Fábio Van Garten deverá integrar a campanha. A informação foi confirmada à CNN pelo senador Flávio Bolsonaro. Então aí o Caio Junqueira foi atrás, o Flávio Bolsonaro confirmou. Toda a imprensa veio noticiando que o Flávio era um dos filhos aí que estava tocando a campanha de Bolsonaro. Sobre esse primeiro ponto, ele até vai voltar no texto aqui em outro momento, mas se lembra naquele dia que o macaco deu bom dia? Não é isso não, brincadeira da parte. Quando saiu a primeira peça publicitária de Bolsonaro, que tinha lá um slogan do que ele ia falar, etc., o Carlos Bolsonaro ele tinha feito um comentário no Twitter. Eu trouxe esse comentário em vídeo e naquele momento eu havia feito uma seguinte reflexão, tinha trazido, que era o seguinte: você vê que existe uma falta de alinhamento entre o que Bolsonaro disse, a campanha meio que está tentando emplacar, o que os ministérios dizem, com ainda a questão do online. Você vê que às vezes os discursos eles não se encaixam, não tem uma ressonância. Eu tinha falado exatamente isso. E aqui você vê nessa que está ali em verde, né? Pô, o que o governo diz não está encaixando com a campanha. O Fábio Van Garten é conhecido aí por ser o cara, ele era no governo lá no início, desde a época da pré-campanha lá de 2018, etc., como o cara que é o cara da mídia. O cara não é um cara só de comunicação, é um cara de mídia, é um cara que tem, interlocução. É o cara que, por exemplo, aí são histórias que você vai ouvindo, né, tentando entender. Quando Bolsonaro já tinha acontecido o ataque do Adélio, etc., você deve lembrar que ele deu uma entrevista, por exemplo, para a Record, que foi inclusive no horário do debate. Aí dizem que naquele momento ali foi o Van Garten que entrou, mexeu uma peça aqui, mexeu uma peça lá, vamos botar Bolsonaro aqui, vamos botar Bolsonaro lá. Então, parece que ao fazer isso, o governo está procurando, né, esses espaços, essas lacunas. Obviamente não vai ser numa Globo da vida, mas a gente sabe, né? Tem Record, tem SBT, tem Bandeirantes, tem as outras emissoras, a Rede TV já é mais de casa, né? Jovem Pan, que não precisa nem mais falar, tá repercutindo as lives do presidente toda quinta-feira. Então, acho que eles devem trazer o Van Garten sobre essa questão. Vamos tentar colocar Bolsonaro para falar em todos os cantos que é possível do Brasil. A campanha enfrenta divergências internas que a cúpula tenta equalizar. Basicamente, há um grupo que defende a profissionalização, tese liderada por Valdemar, Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro. Eles avaliam que a campanha de 2022 deve ser distinta da de 2018, principalmente porque há 4 anos de governo a serem vendidos para o eleitorado. Minha opinião, concordo em partes, realmente 2022 é diferente de 2018, agora é governo, né? Situação, não é oposição, e tem muita coisa para mostrar. Mas sobre essa profissionalização, vamos avançar um pouquinho, que aí eu falo minha divergência, que é o seguinte: mas há quem defenda que a estratégia deve ser mais intuitiva, com muito foco em redes sociais, como a vitoriosa campanha de 4 anos atrás. Avaliam que Bolsonaro não deve ceder ao marketing político. Quem lidera esse pensamento é Carlos Bolsonaro. Aí estão querendo falar que existe
uma divisão, uma cisão, uma briga. A briga até pode existir. Agora, eu não consigo acreditar, posso estar errado, não converso com essa turma, mas eu não acho que o Carlos Bolsonaro ele é contra uma profissionalização. Eu acho que o que ele seria contra é esse negócio esse discurso de marqueteiro, aquele discurso plástico, sabe, que não é Bolsonaro, que não tem, sabe, que falta a essência. Aquele negócio que você fala, meu Deus, cadê o sal? Quem tirou o sal? Não tem ninguém aqui com colesterol alto, não. Traz o sal, por favor. Bota um sal aqui nesse vídeo, nessa divulgação, que tá sem graça. Eu acho que esse é o grande ponto. Gente do céu, Bolsonaro não perdia uma oportunidade de aparecer. Não perdia uma oportunidade. Como é que vai ser contra? Ai, não é contra. Eu não acho que vai por aí. Eu não acho que a questão, tem que investir em rede social. Eu não acho que vai por aí. Eu acho que pode ter, inclusive, aí boi na linha, o pessoal tentando colocar essa ideia aqui, o Carlos é isso, o Carlos é aquilo outro. Assim, eu que acompanho as redes sociais todo santo dia. Uma das teses mais estapafúrdias que já criaram é a história lá daquele gabinete do ódio, que o Carlos é esse, o Carlos é aquilo outro. Cara, eu realmente, assim, eu admiro muito o trabalho do Carlos Bolsonaro, principalmente o pessoal diz que ele toma conta, né, do governo, né, do Bolsonaro, posta algumas coisas. Você vê, cara, todo santo dia. Cara, não tem um único dia. Eu tento não parar, porque até olho pro cara e falo, cara, o Carlos não para nem um único dia, também eu não vou parar nem um dia. Todo santo dia tem uma atualização na rede dele, no Telegram de Bolsonaro, no Twitter de Bolsonaro. Todo santo dia, de domingo a domingo. Não para. Isso gera um esforço. Então acho que o que falta, na verdade, é um alinhamento de discurso. Espero que a turma consiga se juntar e conseguir equalizar. Eu não acho que isso é dicotomia, o Carlos é contra o profissionalismo, muito longe disso, muito longe. Entre essas duas teses, há outros problemas a serem resolvidos. Por exemplo, organizar os diversos focos de comunicação que não dialogam entre si, que foi o que eu falei lá atrás e ia vir na matéria mais à frente de novo. Integrante da campanha estará a CNN que a comunicação do Palácio do Planalto é distinta da dos ministérios, que por sua vez não se comunica com os responsáveis pelo marketing do PP e do PL. Exatamente. Não é não profissionalizar, mas você ter o discurso certo. Aquele discurso que, sabe, que bate certo. Você ter realmente o seu controle da narrativa e que, na boa, nesses marqueteiros, eles não entendem. Não entendem muito bem. Espero que possa haver realmente uma união boa. Van Garten, faça o que ele faz de melhor. Coloca Bolsonaro para rodar aí o Brasil inteiro. Carlinhos, chega para perto. Cuida de painho. Bota pra Jair, seu Jair que todo mundo conhece, mostrar o que é melhor dele. O que existe de melhor no Jair. Cara, ele conquista as pessoas. Os marqueteiros não entendem isso. O Jair falando, ele conquista as pessoas. Óbvio, não tem algumas coisas que pode evitar falar? Pode. Vai evitar desgaste? Vai. Vai agradar mais, assim, um pessoal, sei lá, isentão, mas isso vai. Mas ao mesmo tempo, até falando lá atrás, na questão do gabinete do ódio, nem lembrei, me fugiu a mente. Se olha as redes sociais do Carlos, a maior parte dos assuntos polêmicos, você vê, o Carlos é um dos que sempre tratou de forma mais branda, de forma mais serena. Mais branda, mais serena. Cara, numa boa. Os assuntos mais polêmicos, tá lá, ó. Quem criava problemas do governo, muitas vezes, eram os deputados, bolsonaristas, etc. Eu sinto muito, assim, eu fico muito sentido, né? Fico chateado quando vejo quando a imprensa tenta afastar Bolsonaro, principalmente do Carlos. Aí, dá outros exemplos aí de problemas de comunicação. E aí cita uma série de eventos recentes. A questão das chuvas, a questão que envolve a PRF, etc. Mostrando que a leitura desse pessoal é que em todos esses casos o governo perdeu, né, em termos de comunicação, não soube aproveitar, não soube tirar realmente assim um proveito. Isso daí eu realmente acho. Então, na verdade, para mim, é até uma prova que a tal profissionalização que esse pessoal aí vem cobrando não tá colando muito, né? Se realmente já tivesse a linha profissional, tinha tudo resolvido. Então acho que tem que sentar todo mundo, botar no quarto, todo mundo virar amigo e tocar o barco e atropelar e vencer no primeiro turno. Os militares também deverão ganhar um assento no comitê da campanha. Valdemar defende que o provável candidato a vice, o general Braga Neto, integre o colegiado. Acho que aqui também ninguém é contra. Até agora ele não entrou no grupo, tendo designado um assessor para participar dos encontros. E vamos avançando mais rápido, quero falar de tudo no vídeo de hoje. Esse tema aqui é um pouco longo, por causa dessas coisas para comentar. Começando sobre questões econômicas, traz uma notícia positiva. Vendas em supermercados sobem 4,2% em abril. Sobre março, diz a associação, graças a Deus. Na comparação de abril deste ano, frente a do mesmo mês no ano passado, a expansão foi de 7,37%. O povo brasileiro
é mágico. Vocês realmente sabem tirar leite de pedra. Não tem o que falar. E aí já vamos para a questão da gasolina, né? Essa aqui é a análise da obviedade. R7. Combustível só não baixa se governadores não quiserem. Precisava de uma análise para falar isso. Menos mal comentaram, né? É a coisa mais óbvia do mundo. Se o imposto vai cair, o preço vai cair. É óbvio. É algo assim óbvio. E aí? E os governadores? Eles querem que você pague menos na gasolina? Não, ele não quer. Ele não quer. Fala da minha Bahia. Rui Costa disse, né, que as medidas de Bolsonaro são irresponsáveis. São medidas irresponsáveis. Não vamos baixar. Não vamos. O André Porciúncula fala o seguinte: irresponsável é comprar respirador em loja, né, de orégano, como fez lá, né, Rui Costa, Consórcio Nordeste, Carlos Gabas. Baratear o combustível é uma medida para tornar mais barato todos os itens básicos da cesta básica e demais produtos indispensáveis para a vida humana. Como já disse, Rui Costa tem um governo patético. E aí São Paulo também. Rodrigo Garcia vai à Lira para evitar perda bilionária de São Paulo do ICMS. É todo mundo jogando contra. Até então, o único governador que se posicionou de forma favorável foi o governador de Roraima. Único. Até agora. Você vê como estão as coisas. O Lula, obviamente, é contra. Campanha de Lula ataca a PEC dos combustíveis de Bolsonaro. Olha o que disse. Para representantes dos partidos que apoiam o petista, proposta vai agravar a crise social. Vai. O preço vai abaixar e a crise vai aumentar. Faz sentido? Não faz. Mas isso é o PT. Mas as pessoas vão poder comprar mais comida? Sim. E a crise vai aumentar. Por quê? Porque a gente está falando que vai. Porque Bolsonaro tem que sofrer um desgaste só assim para o Lula ser reeleito. Brasil 2022. Aí você vê. A crise vai aumentar, segundo Lula. Segundo, dados, né, estimativas que já estão sendo feitas. Essa aqui, se não me engano, foi com base até na ANP, os dados da ANP, a Associação Nacional do Petróleo. É o seguinte, ó. Com PEC, gasolina cairia de 7,21 para 5,56. Diesel iria de 6,88 para 6,12. Cálculos são de Fernando Bezerra, relator do projeto que limita o ICMS de combustíveis. Adianta? Não, mas a esquerda é contra. Os governadores são contra. Porque o pobre tem que pagar mais. Pacote anti-impostos vai reduzir inflação, diz economista. Flávio Serrano, da Green Bay, calcula que medidas têm um potencial de retirar até 2,5 pontos percentuais do IPCA de 2022. O Balbo até fala, 2,5 na queda de inflação. Alguém já disse isso. Ele disse isso, eu trouxe até no vídeo de ontem, né? Anteontem, no dia que o Bolsonaro se pronunciou, fez o pronunciamento, ele comentou isso, até trouxe, né? Acertou. Israel, conta de luz pode cair de 10% a 12% em alguns estados com aprovação de teto do ICMS, diz ANEEL. Mas segundo Lula, né? A galera do Lula vai aumentar a crise social. O pobre vai pagar menos na comida, no transporte, na conta de luz, mas vai ser ruim. Não. Seja contra. BTG Pactual. Preços da gasolina podem cair 17% nos postos em São Paulo com proposta do governo para zerar ICMS dos combustíveis em 2022. Só não baixa se não quiserem. A população brasileira só não vai ser beneficiada se realmente, né, continua toda essa maquinação para eleger o Lula. E só para aqui abrir um parênteses para mostrar um pouquinho da realidade de um país muito próximo ao Brasil, que não estava muito ruim, né, antes da esquerda chegar ao poder, e aí a coisa realmente assim tá a nível apocalíptico, é a Argentina. Olha só, falta diesel na Argentina, falta. Não é mais questão de preços, falta. Logo, pode faltar pão. Por que vai faltar pão? Porque não tá tendo combustível para os agricultores colherem suas lavouras, para distribuir,
para mandar pro, sei lá, pro silos. Não guarda aí os grãos, guarda aí as coisas, bota aqui no estoque. Não tem. O Amazônia Azul diz, ó, já são 2/3 da Argentina em racionamento. Em algumas províncias, os caminhões podem abastecer com no máximo 20 litros, o que é um nada para um caminhão. Que às vezes faz aí 2 km, 2,5 km com 1 litro. Não há solução para curto e médio prazo. A economia da Argentina poderá colapsar e o desabastecimento já é uma realidade. Faltar comida, gente. Não é você não ter dinheiro para comprar, é você chegar no supermercado e não ter. Não ter. Comida não aparece estalando os dedos. As pessoas não entendem isso às vezes. E estão aí na brincadeira Lulinha. Olha lá, ó. Valor, Grupo Globo. Escassez de diesel na Argentina causa filas de caminhões de até 12 horas em postos. Em resposta à escassez, o governo do país tem adotado medidas para aumentar a importação e a produção do produto e conter o contrabando. Mas não está conseguindo dar conta. O Estadão fez uma matéria um pouco mais completa. Na Argentina, falta de diesel já prejudica transportadoras e produtores rurais. A escassez de diesel na Argentina se agravou e se propagou para grande parte do país, afetando várias atividades econômicas, principalmente o transporte de cargas, segundo relatam fontes empresariais. De acordo com dados divulgados na sexta, dia 6, pela Federação Argentina de Entidades Empresariais de Transporte de Carga, entre 25 de maio e o último domingo, 19 das 24 províncias do país apresentaram problemas de abastecimento de diesel, 19 de 24. Combustível utilizado em máquinas agrícolas, caminhões e ônibus de passageiros. A escassez de diesel é uma realidade há 2 meses, quando os produtores rurais informaram que não tinham combustível suficiente para colher suas lavouras e depois transportá-las para locais de armazenamento e portos de exportação. Acabar perdendo comida sem conseguir sequer entregar para o povo. Nos últimos dias, essa escassez agravou-se e alastrou-se pelas regiões do centro e do norte do país. Energia, logística andam de mãos dadas. A economia, ela é um todo, trabalha, é tudo junto. E ainda tem gente no Brasil, né? Ainda tem os superconservadores que usaram a Argentina como exemplo para criticar Bolsonaro e reclamar: o governo só fez obra, o governo só fez isso. Primeiro que é uma mentira, né? Muitas pautas avançaram, mas tá aí. Olha a realidade ao lado. Amigo do Lula. Outro país, o Chile, pode ter recessão em 2023, diz o Banco Central do próprio país. O Gabriel Boric, ele chegou ao poder com a ajuda do voto nulo. Com a ajuda do voto nulo. Inclusive, né, voltando lá para o início, quantas e quantas vezes o Carlos Bolsonaro ele não comenta questões ligadas ao voto nulo e tenta fazer um aceno para esse eleitor que está ali meio no meio do caminho. Então esse negócio, redes sociais, isso, aquilo, outro falar com a bolha, eu não acho que não acho que é assim. Não acho que é assim mesmo. Mas vamos continuar. Questões econômicas. Antes de a gente voltar para falar de combustível e pesquisa e mostrar umas coisinhas da XP bem interessante. Globo News. O número de pessoas sem ter o que comer quase dobrou nos últimos 2 anos. São mais de 33 milhões de brasileiros sem ter o que comer, em número que se assemelham aos da década de 1990. Bom, em 19 de março de 2021, talvez não foi nem a primeira vez que Bolsonaro falou isso, mas tá lá no UOL, né? O caos vem aí. A fome vai tirar o pessoal de casa, diz Bolsonaro. E ele foi atacado de forma assim, coordenada por toda a imprensa. Teve até uma CPI tentar derrubar o governo. E agora estamos aí, né? Não é possível, não é possível. Eu estava certo de novo. E aí é que a gente vai começar agora a contar umas coisinhas muito interessantes. Muito interessantes. Ligar alguns pontos sobre a turma da XP. Mas a gente já começa aqui, né? Corte de impostos sobre combustíveis tem dinâmica fiscal ruim. Quem que diz? A XP. A XP não quer. A XP tá puta da vida. Plano de governo de Lula prevê acabar com o teto de gastos e reforma trabalhista. Aí o Brasil fala o seguinte, a XP está tão preocupada com o fiscal
Mas criticar o plano do Lula de acabar com o teto de gastos, nada. Não, a medida fiscal de Bolsonaro é ruim. Tá, e revogar o teto de gastos? Não pode falar do Lula, né? O Benchimol não deixa. É sobre isso que a gente vai começar a comentar, né? Ontem, no início da noite, lá vem a Mônica Bergamo com furo do dia. Sob pressão, XP cancela a divulgação de pesquisa que dá vantagem de Lula sobre Bolsonaro. Pesquisa aí que a IPESP vinha fazendo. Aí tá lá, né? A pesquisa, que seria divulgada na próxima sexta, chegou a ser registrada no TSE no sábado, dia 4. Deixa o número. E aí na quarta, dia 8, o registro foi retirado do site por determinação da própria corretora. A coluna apurou que a pressão sobre a XP já vinha crescendo paulatinamente e explodiu na semana passada. A gente vem comentando, né, sobre o Benchimol lá de trás, desde o primeiro episódio, que ele vai lá conversar com Lula, pragmatismo, sensatez. Ele vai falando, né? Acho que isso daqui, grande parte, é vocês nas redes sociais. O Benchimol sentiu, tanto que teve aí, né, fact-check, falando isso, falando aquilo outro. Nossa senhora! Teve até mais coisa aí que um dia o povo descobre. Quando o Instituto mostrou que 35% dos eleitores consideram que honestidade é um atributo de Lula, contra 30% que dizem o mesmo sobre Bolsonaro, né? Lula mais honesto que Bolsonaro. Bolsonaristas passaram a atacar a corretora nas redes sociais. A Mônica Bergamo fala o seguinte, um dos mais notórios deles foi o senador Flávio Bolsonaro, que ironizou os resultados em seu perfil no Telegram. O mesmo instituto deu Lula com 45% e Bolsonaro com 34%. KKKKK. 5 Ks. Então você vê, né? O máximo são 4. 5 Ks, eu não sei se o máximo são 4, mas sim, uma certeza. 5 Ks já são um ataque. 5 Ks. 4 Ks talvez não. Possa ser discurso de ódio. 3 Ks. Por via das dúvidas, coloca RS. RS. Ou melhor ainda, ligue para a Mônica Bergamo e pergunte: Mônica Bergamo, quantos Ks eu posso escrever para não ser um ataque? Que eu não consigo entender. Na minha cabeça aqui não era ataque, era só uma risada. Mas para Mônica Bergamo, o Flávio Bolsonaro atacou a XP. Na esteira dos ataques, clientes, em especial os ligados ao agronegócio, passaram a fechar contas e a retirar investimentos da corretora, segundo apurou a coluna. Interessante, porque eu jurava que eu via aí algumas agências de fact-checking falando que era mentira. Não tem nenhuma história de que a XP está perdendo clientes. Essa é mentira. Isso é fake news de bolsominion. Diretores e acionistas minoritários passaram a fazer questionamentos internos sobre o movimento. Né, Benchimol? Pegou mal, irmão. A XP tomou então essa decisão de transferir o contrato do IPESP para Infomoney. Com a intensidade dos ataques, a XP acabou tomando a decisão radical de simplesmente cancelar a divulgação de seus resultados. Com isso, a empresa espera diminuir os ataques feitos a ela. Espera diminuir? Rapaz. Vou botar a foto do vídeo do Benchimol. Amanhã também, só para ele ficar feliz. Então, eu nunca botei XP, eu boto assim, Benchimol, vou procurar uma comida da XP. Não tem que diminuir os ataques. Benchimol, sentiu, não foi? Tá bom. Aí vem a turma da esquerda, que você vê, assim, tá cristalino, né? Os posicionamentos do Benchimol perante o Lula. A XP depois levou Alexandre Padilha para um bate-papo seletíssimo, apenas 20 clientes. Imagina que é que não tava lá e o Padilha contou o que vai fazer, o que vai deixar de fazer. Não, mas não se preocupe não, o que o Lula fizer, a gente vai conversar com vocês primeiro, né? Com o mercado, não vai tomar nenhuma decisão assim, só peremptória, não. Calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Essa é a turma da XP. Aí vem o Jorge Marques, do Mídia Ninja, para falar o seguinte: é possível que a pesquisa XP, censurada, foi vazada a membros do governo e por isso elevou a pressão para suspender a divulgação do resultado. Há muitas hipóteses possíveis que depõem contra a corretora, que poderia divulgar resultado para sanar dúvidas. Libera a pesquisa XP. Eu acho que ela realmente tem que liberar. Você acha que a XP e o Benchimol ia deixar esse negócio acontecer sem ligar pro Lula?
Você acha que o Benchimol não ligou para perguntar, Lula, posso liberar? Posso suspender ou não posso? É uma pergunta. Será que o Benchimol ligou pro Lula? Eu acho muito assim, pô, do nada vou suspender. O Lula vai ficar chateado. Eu não acho que o Benchimol quer deixar o Lula chateado. Não acho. Né, Benchimol? Não vai. Aí lá vem a Mônica Bergamo. Grupo de advogados diz ver com preocupação pressão bolsonarista contra a XP. Você vê assim, grupo de advogados, você até leva a sério, né? Fala, pô, tem que levar um grupo de advogados, pessoal assim de respeito. Aí você já lê a primeira linha. O grupo Prerrogativas, formado por juristas e advogados que apoiam o Lula. Ah, tá, é o Prerrogativas. Quanto ao grupo de advogados, dá uma enganada. Tanto que a Veja pelo menos foi mais óbvia, né? Grupo de advogados pró-Lula critica a pressão de bolsonarista sobre a XP. Tá aí. Tá todo mundo defendendo a XP, todo mundo junto. Agora querem colocar a culpa até em Bolsonaro. Para, que tá muito feio. Tá muito feio. Muito feio. Eu não sei não. Será que o Alckmin não ligou lá pro Lavareda, né, do IPESP, pra deixar a solidariedade dele, perguntar o que está acontecendo, se ele não queria que intermediasse? E por que eu tô falando isso? Vamos tentar entender um pouco mais sobre, né, essa tal pesquisa aí que foi suspensa, sobre a IPESP, e algumas informações muito interessantes direto do túnel do tempo. O Saul Cristos fez uma thread bem comprida, eu trouxe ela quase toda, coloquei umas coisinhas extras, e ele começa aqui com a matéria, né, do Metrópolis. Após pressão externa, XP cancela a divulgação de pesquisa IPESP. Aí ele fala, né, vejo muita histeria na extrema imprensa por causa da suspensão da divulgação da pesquisa da XP/IPESP. A verdade é que a suspensão se deu por pressão de clientes e investidores que não querem a XP associada ao IPESP, cujo passado é meio sujo, né? Sigam o fio. O IPESP foi fundado em 86. É comandado pelo cientista político e sociólogo Antônio Lavareda, mas só ganhou projeção nacional quando a XP passou a contratar suas pesquisas eleitorais. Ela ficou um pouco mais famosa, ela tinha uma proporção, né? Na época do FHC, mas tá lá, ó. IPESP. Saiba mais sobre o Instituto e seus métodos de pesquisa. O IPESP é uma empresa de pesquisa fundada em 86, com sede no Recife, o executivo, blá, blá, blá. O Instituto realiza pesquisas eleitorais financiadas pela XP Investimentos. Durante as eleições presidenciais de 2018, foram pelo menos duas. Em 2022, publicou o primeiro levantamento no dia 14 de janeiro. E vamos lá. Saul Cristos, ele traz essa matéria, que aí mostra, né, o Lavareda, lá atrás, já do fundo do tempo. Primeiro que essa matéria já é velhinha, né? 1º de novembro de 1998. Eu estava na primeira série. Professora Marineuza. Governo paga 4,1 milhões. Imagine, 4,1 milhões em 98. Meu amigo, vale mais do que dinheiro. Assessor de campanha de 94. Estou falando de quem? Em apenas 15 meses, a presidência da República gastou 4,1 milhões em um contrato com a MCI, que pertence ao cientista político Antônio Lavareda. Opa! Lavareda trabalhou nas duas campanhas presidenciais de Fernando Henrique Cardoso. A partir da leitura e da interpretação das pesquisas, Lavareda orienta a estratégia eleitoral. Junto com os marqueteiros da campanha, Lavareda tem sido uma peça importante nas campanhas de FHC. Olha só, né? Tá lá, Antônio Lavareda, é diretor-presidente da MCI, estratégia, e barra também, né, presidente do Conselho Científico do IPESP. Eu botei uma pequena biografia dele, mas vamos continuar. Quando você olhar essa MCI, você vê, né, o cara tá nos dois. O e-mail de contato, segundo as informações de CNPJ, é o IPESP, né? Você vê aqui, né? IPESP. Então, realmente é do Lavareda, né, Lavareda? Você tá aí, é da turma. Não tem nenhum problema. Aí o Saul Cristos, ele achou uma matéria interessante também de 2014, que está muito mais próximo, né? Mas também de um passado não tão distante. Polícia Federal confirma a existência da Operação Mar de Lama em Jaboatão dos Guararapes. Lavareda é ligado a esquema de fraudes.
Essa matéria é interessante, tá interessante. Não vou nem ler o que o Saul falou, falas duras, já vou direto para a matéria. Novos vazamentos de trechos de parte dos grampos estão circulando na internet desde este fim de semana. Eu procurei para ler, as imagens estavam muito ruins e eu estava tendo esforço para ler, porque é como se o cara tivesse batido escaneado, mas numa resolução muito baixa. Aí quando você coloca assim a letra no tamanho legível, fica toda borrada, mas dá para ler. Quem quiser vai atrás para tentar ver o que era. A novidade é o aparecimento do nome do cientista político Antônio Lavareda, sócio da empresa Publicidade Black Ninja, supostamente associado ao escândalo. Em um relatório que teve como base o áudio da Operação Zelador, a Polícia Federal trata-o como investigado e diz que o empresário participa de uma quadrilha no município de Jaboatão. De acordo com a acusação, Lavareda participaria de uma quadrilha destinada a desviar recursos públicos do município de Jaboatão usando estudo de pesquisa. Mas nem comentei sobre isso. O que eu achei interessante nessa matéria, porque isso aí é investigando. Ninguém fala que ele é culpado nem nada. Enfim, né? Só foi a polícia aí falando. É só suspeitas. O que eu achei interessante é isso aqui, ó. Em Pernambuco, Lavareda é um dos donos da MCI. Em 2006, um ano antes, Lavareda havia participado da campanha presidencial de Geraldo Alckmin. Apesar de não constar formalmente como sócio do IPESP, há vários diálogos entre Geraldo e Lavareda. Os vários diálogos entre Geraldo e Lavareda sugerem que tal instituto está sob seu comando. Hoje não restam dúvidas, né? Que o Lavareda tem uma participação grande aí no IPESP. Esse Geraldo aqui não é o Geraldo Alckmin, é outro Geraldo. Mas você vê, estava ali com a FHC nas duas campanhas, depois de Geraldo Alckmin. Então, um cara que tem um certo trânsito bom, né, no PSDB, próximo ao Geraldo Alckmin, que é o vice do Lula. Vice do Lula. E aí são as pesquisas, o Lula mais honesto que Bolsonaro. Sensacional. Volta e meia, o nome de Lavareda e suas pesquisas aparecem em rolos mal explicados. Aqui, uma página petista, o Diário do Centro do Mundo. Intervenção, : Marqueteiro que aconselha Temer é dono de empresa condenada pela Justiça Eleitoral, por Joaquim de Carvalho. Antônio Lavareda, cientista político, que se especializou em marketing político e análise de pesquisas, controla a Inteligência 21, empresa condenada em agosto do ano passado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por doação ilegal. O Instituto é a organização com a qual Lavareda se apresenta para fazer suas análises de pesquisas. Foi no governo de Fernando Henrique Cardoso que Lavareda ficou famoso por suas pesquisas. Ele costumava sugerir ações para melhorar a popularidade do então presidente. Bom, a pesquisa que mostra que o Lula é mais honesto, que isso aqui acho que também ajuda, né, a melhorar a popularidade do Lula. Acho, né? Só um achismo. Só um achismo, pelo amor de Deus. Em 2019, Lavareda foi um dos que caiu na malha do COAF por conta de transações atípicas em suas contas. Mas não tem nada para ver aqui. Não, só para a gente ver aqui a matéria, eu tô lá, né? Cientista político que trabalhou com Temer, FHC, é citado em relatório do COAF. Foi citado, nada demais. Ele só movimentou 9.500 transações em 2 dias, só para um documento. Nada demais. Vamos avançando. Lavareda e o IPESP se tornaram, então, os mais habilitados a criar, né, essa magia. Segundo Saul Cristo, né, que embala a turma da Faria Lima. Aí você vê o seguinte, ele traz uma matéria de fevereiro, e uma matéria que até a gente comentou que saiu lá na TAB, que é do Grupo UOL. Terceira via é, na verdade, a segunda via, afirma Lavareda. Para Lavareda, candidatos da direita disputam o controle da segunda via e devem ter clareza de que o adversário principal é Bolsonaro, sem desperdício de energia com ataques a Lula. Não ataquem o Lula, ataquem apenas a Bolsonaro. Ah, Lavareda. Aí depois ele volta aqui, né? Antônio Lavareda, presidente do IPESP. As pessoas vão votar em Lula pelo que ele fez, não pelo que faz. Realmente, né? Que passada de pano sensacional. E nós vamos voltar nessa matéria do UOL daqui a pouco. Aí ele diz, né? Em 2018, ele também deu a dica para o Chuchu bater em Bolsonaro. Parece que o Lavareda ele tem raiva de ter um ódio de Bolsonaro, né? Você vê, ó. Alckmin, a estratégia de bater em Bolsonaro foi a orientação de Lavareda, o pai da criança. Em 2018, até a gente trouxe aqui em vídeo, você vê aqui, ó, 1º de outubro de 2018,
o Felipe Martins, à época, ele havia tweetado o seguinte, ó: o Lavareda é um daqueles cientistas políticos pagos a peso de ouro para traçar estratégias que nunca funcionam. Quando soube que eles seriam dos estrategistas que iríamos enfrentar, deixei de me preocupar com Alckmin. Como se diz nas peladas, esse daí a natureza marca. Aí tava lá, né? De acordo com o radar, Alckmin ignorou tucanos graduados como Tacha Gereissati, Dória, Mara Gabrilli, Marconi Perillo, né? E ao decidir transformar Bolsonaro e não o PT como adversário. A mesma coisa que a terceira via fez. O candidato do PSDB decidiu seguir o conselho de Antônio Lavareda. A nota do radar pode ser interpretada como mais um sinal da debandada tucana. E aí você vê aqui de novo, né? 2011. Aliás, Lavareda sempre estava junto de Alckmin e do tucanato em momentos importantes. Quando governador, foi com ele que o Chuchu buscou conselhos sobre o perfil do PSDB. Alckmin falará com sociólogos sobre imagem do PSDB. Especialista em comportamento eleitoral, foi escalado para traçar o perfil do partido. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, irá se reunir na quarta-feira, dia 20 à tarde, no Palácio dos Bandeirantes, com o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda, blá blá blá. Então você vê que é uma amizade, sabe? É um contato próximo. Foi muito estranho. Ao mesmo jeito que é muito estranho um banco fazer pesquisa e mandar para seus clientes, que você pode impactar, fazer modificações no cenário, o cara lá, pô, faz um investimento assim que não devia ter feito, porque ele tá com base achando que o Lula vai vencer, que o Bolsonaro vai vencer. Então as coisas são muito estranhas. E aí você vê o cara muito próximo do Alckmin. E aí o Saul Cristão fala o seguinte, ó: e agora, Lavareda, afirmações do Saul. Ele que diz, né? É um cara que, como eu posso falar, né? Ele ajuda a tentar criar. Segundo o Saul Cristos, ele me falando, né, que meio que o Lavareda dá um empurrãozinho no Alckmin e no Lula, né? Ele sempre tá dando um empurrãozinho. E ele fecha aqui com essa matéria da CNN, e eu trago mais uma, que é o seguinte: Alckmin com Lula traz simbolismo de união para eleitor, diz cientista político. Matéria da CNN. Quem era o cientista? Antônio Lavareda, que relembrou disputa de 2006 e avaliou que tempo de definição da terceira via está chegando ao fim. Então, assim, né? Um simbolismo, paz, união. Esse é o Lavareda, do IPESP, né? Que o Benchimol quer que o povo esqueça dele, gente. Oh, meu, coitadinho do Benchimol. E aí, pra gente amarrar bem, mas muito bem amarrado as coisas, voltando àquela matéria da TAP, que a gente comentou, ela tem vídeo, mas agora depois de ver um pouquinho mais, né? Sobre como os institutos funcionam, etc e tudo mais. Lá dizia, né? As pessoas vão votar em Lula pelo que ele fez, não pelo que faz. Você vê que o Lavareda, ele tem uma proximidade gigante com o PSDB, com o Alckmin, assim, é inegável. Você vê que ele odeia Bolsonaro. Não é que ele odeia, né? Mas ele, estrategicamente, acha que os candidatos que ele apoiou tinham que bater em Bolsonaro. Isso, entre ano e sai ano, é o mesmo padrão. Tudo bem. Aí a Daniela Pinheiro comentava o seguinte na matéria: as pesquisas eleitorais são cruciais no voto útil. Ou seja, ela pode influenciar o voto útil. E o Lavareda respondia: sim, é do que se vale esse eleitor, que assume diferentes tamanhos em diferentes países. É curioso porque é como se o eleitor utilizasse a pesquisa de opinião para modificar sua própria opinião, seu próprio comportamento eleitoral. E há outros fatores também, como a alienação eleitoral. Ou seja, eu acho que pega muito mal, quando você tem alguém que é muito próximo do Alckmin, do FHC, etc., nessas pesquisas, porque aí a população, aí vem naquela galera que é muito questionadora e fala: eu não acredito nisso, eu não acredito, é tendencioso. Aí quando ela vê que a pessoa, sabe, é próxima do Lula, etc., tá contra Bolsonaro e ainda sabe da importância da pesquisa para ajudar no voto útil, a pessoa fica com mais dúvidas ainda, com mais e mais questionamento. Então pega muito mal, Lavareda. Você tem que escolher, irmão. Ou você fica na pesquisa, ou você fica dando pitaco. Sabe? Pega muito mal, fica muito mal. Ainda mais que você fala isso daí, né? Pega mal. Eu não diz. Você é um cara sensacional. Quem sou eu para questionar? Mas só conselho, né? Para as pessoas levarem um pouco mais a sério. Se você também se importar com o povo, né? Porque
os grandes iluministas, principalmente os brasileiros, eles não ligam para a população. Até falam, o povo é burro, o povo não sabe de nada. Mas avançando, dá pra falar aqui o último tema. Eu sabia que o último mesmo dava para falar. O Lula falou que temos que pedir desculpas ao povo por ter errado. A Lobotossacha responde o seguinte: errar é chegar atrasado em um compromisso. O que vocês fizeram foi criminoso. Vocês não erraram, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não dá. Aí, aqui é um tema variado, mas envolve inclusive o coordenador de campanha do Lula, o Randolfo Rodrigues. Tá lá, né? Oferta de ações da Eletrobras devem ser segunda maior transação do mundo em 2022. E o Randolfo tá como? Tá ali, ó. Senador Randolfo entrar com ação judicial contra a privatização da Eletrobras. Não pode. Não pode. Ele não quer, ele não deixa. Mas sobre a esquerda. Assédio. Olhares fixos com conotação sexual podem ser criminalizados. Como seria esse olhar, hein? Aquele olhar assim meio pequenininho, né? Mais fechado. Eu tenho olho que é meu olho meio caído. Eu tenho que tentar deixar ele assim aberto pra eu conseguir, às vezes, ler direito. Se ficar normal, né? Minha cara de besta de Palerma olhando assim pra alguém e falar: ó, esse cara de Palerma aí tá me assediando, viu? Vixe, Maria. Perigo, viu? Perigo. O André até diz, né? Quando eu acho que a atual composição do Senado não pode propor nada mais absurdo, eis que agora querem criminalizar o olhar. Imagine, né? Aquela galera surtada com o poder de botar um homem na prisão porque olhou para elas. Que negócio tosco. Se o Senado tá assim, a Câmara vai ficar para trás? Óbvio que não. Você achar que a Sâmia Bonfim ia ficar para trás? Sâmia, do PSOL, pede que Câmara resgate comissão para legalizar o orégano. Vamos legalizar. Onde houver degradação humana, meus amigos, haverá ali um político da esquerda promovendo, né, com apoio da grande imprensa. Sem sombra de dúvidas. Uma coisa que já saindo aqui, porque tem a ver com proposta, né, legislação, mas não saindo do Brasil, mas só para mostrar que é a mesma coisa em todo canto. É no Brasil, é no mundo. No final do dia é sempre assim, é realmente o pobre sofrendo, né, e os poderosos dando risada. Jatos particulares não estarão sujeitos à taxa de carbono que a União Europeia quer introduzir. Eu até achei assim, eu falei, pô, lá direita, diário, falei, pô, não conheço muito essa página, né? Eu fui dar um bisu no YouTube, lá no Twitter, nada contra o Luiz Paulo, mas falei, pô, não conheço muito, mas sei lá, um perfil verificado, ó, Irish Times. União Europeia, UE, né? Isentará jatos particulares e corporativos do imposto sobre combustível de avião verde. SG para você, jatinho para eles. Nova Zelândia vai precificar arrotos de ovelhas e vacas para reduzir gases de efeito estufa. Não é mais o peido, agora é o peido e o arroto. Daqui a pouco vem o espirro. É o peido, arroto, espirro, meleca e cera de ouvido. Daqui a pouco, cara, não dá mais. Não dá. O pessoal realmente tá conseguindo se superar. Aí vai ver quanto é que a vaca rota, para meio que assim um impostozinho, né? E vamos botar aqui para equacionar pra gente salvar o planeta. Legislativo ao redor do mundo. Quanto tempo até, né? Um deputado do PSOL não ter essa ideia, até o Randolfo Rodrigues. E para encerrar o vídeo, eu acho que a gente encerra com essa daqui. É isso mesmo. Achei essa fala aqui bem interessante. Muito interessante. Ministro das Relações Exteriores da Índia. A Europa tem que deixar a mentalidade de que os seus problemas são problemas do mundo. Não são. Os teus problemas são os teus problemas. Mas os problemas do mundo não são problemas da Europa. Também, né? Eu sei. Não, irmão. O problema que tá aí da Índia é o problema da Índia. O problema do Brasil é o problema do Brasil. Teu problema tu resolve. Me deixa quieto. A Índia fará suas próprias escolhas. Isso aqui é uma fala no âmbito, né, de... peraí, para de querer vir por regra, cagar aqui na minha casa. Não, você não caga em minha casa, não vai. Aqui quem manda sou eu.
soberania nacional. É um tema que está em discussão ao redor de todo o mundo. Enfim, por hoje fico por aqui. Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada, se inscreve no canal, vai lá no Telegram pegar o vídeo do Lula, né? Mais uma vez falando em regular a mídia, as redes sociais. Quem quiser estar membro do canal para me ajudar, ou pelo Patreon, link na descrição, botão de valeu. Mas depende de tudo, lembra de compartilhar e voltar amanhã. Valeu, meus amigos. Fui!